trocou a tela do cliente. Com pouco tempo a tela parou de funcionar e o celular também. A culpa é minha? Esse é o tema de hoje no Papo de Técnico. Pois é, pessoal. Hoje a gente vai falar de um assunto muito polêmico, um assunto polemíssimo, né? Que eu recebi, né? Eu vi, porque eu participo de alguns grupos no Facebook, grupo de novos técnicos, grupos de técnicos, né? De celulares de todo o Brasil. E um companheiro de bancada, né? Um amigo técnico, fez uma pergunta no grupo, né? Ele colocou lá a seguinte pergunta: eu troquei a tela do cliente. Inclusive ele relatou até o modelo do aparelho, que era o Redmi Note 7. Troquei a tela do Redmi Note 7. Com 3 dias, o cliente voltou na assistência dizendo que o celular tinha parado, ou seja, o celular não funcionou mais, não ligou nem carregou. E ele perguntou: a culpa é minha? Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Pessoal, é o seguinte, a culpa é do técnico? A culpa é nossa, que consertamos o celular ou não? Vamos falar um pouquinho sobre isso. É o seguinte, no caso aí o cliente trouxe, com certeza o cliente trouxe o celular para ele desligado, ou pelo menos com a tela apagada, né? Lógico, foi trocar a tela, né? E ele trocou a tela. Com 3 dias, né, o celular do cliente parou total e o cliente voltou na assistência dele querendo a garantia, né, no caso, e ele fez a pergunta se a culpa era dele, né? Vamos analisar aqui a situação, né? Vamos fazer aqui, vamos papear, vamos rolar aqui um papo de técnico aqui. Aí vocês podem mandar aí os seus comentários, podem mandar aí perguntas, podem mandar aí o que vocês quiserem aí nos comentários, tá? Que depois a gente vai estar discutindo sobre isso. A gente pode até fazer um outro vídeo, né, com as respostas, com as perguntas, né, dessa discussão. Mas vamos lá. O cliente chegou com o aparelho parado, o aparelho com a tela apagada, né? Digamos que o aparelho chegou desligado, vamos dizer assim. Mas como ele trocou a tela e entregou para o cliente, então quer dizer que o celular, naquele momento, ele funcionou, né? Naquele momento ele chegou a funcionar. Então ele pegou o celular, trocou a tela, né? E o celular saiu da assistência funcionando para as mãos do cliente, não é isso? Existe algo, galera, que eu sempre falo aqui na minha assistência. Como eu costumo dizer que o nosso canal é para novos técnicos, né? Técnicos que estão começando aí nesse vasto mundo de conserto de smartphone, né? Então a maioria, né? Lógico que está começando, claro, sem experiência nenhuma, né? Tudo bem, fez um curso online, fez um curso básico, fez um curso avançado aí em alguma escola técnica, né? Mas fazer um curso não é botar a mão na massa, né? No curso sempre, apesar da gente aprender, claro, o curso está aí, né? Eu não critico curso nenhum. Quem tem aí as escolas técnicas aí de conserto de celulares, parabéns, é muito bom, mas a maioria das coisas que a gente aprende nesse ramo é na prática mesmo, né? A gente sabe disso, quem trabalha com isso sabe que na prática é que a gente leva as porradas e aí a gente vai calejando, né? E esses calos vão se tornando aí a nossa, né? Como a gente lida com as coisas, né? Então, ele entregou o celular para o cliente funcionando, o cliente saiu funcionando, passou 3 dias com ele funcionando, depois o celular parou totalmente de funcionar. Aqui na minha assistência, galera, existem algumas perguntas que eu costumo fazer para os meus clientes, tá? Quando o celular chega, né? Eu pergunto, muita gente erra nisso, não pergunta, simplesmente pega o celular para consertar, porque quer consertar, né? Ali é um serviço, não quer perder. Eu sempre pergunto: o que foi que aconteceu com esse aparelho? Ele caiu? Como foi que essa tela parou? Foi queda? Foi contato com água? Deixou no carregador a noite todinha, né? E no outro dia amanheceu com a tela queimada, não sei, parada.
né? Eu faço essas perguntas justamente para quê, galera? Para que o cliente ele venha me dar um norte, né? O cliente venha me dizer alguma coisa para me ter noção do que realmente foi que aconteceu ali. Porque muitas vezes não compensa você pegar alguns serviços. Porque às vezes o cliente chega na tua assistência, o celular mergulhou na água. Mergulhou na água. Aí ele chega lá na tua assistência, aí o celular funcionando entre aspas. O celular dando sinal, o celular tocando, o celular vibrando, mas não dá imagem. Mas o celular caiu na água. Muitas vezes você não pergunta, pega o celular, troca a tela. Com 3 dias ele oxida, parou de funcionar. E aí, a culpa é sua? Não, galera, não é. Mas você pode evitar esse tipo de problema fazendo essas simples perguntas. Porque quando o cliente relata para mim que foi uma queda, o que eu vou responder para ele? Eu vou dizer para ele o seguinte: olha, é o seguinte, como o seu celular ele levou uma queda, a tela parou, né? A troca da tela é o valor X, mas eu vou analisar o seu aparelho, vou colocar a tela e antes de colar essa tela eu vou testar todas as funções do seu aparelho. Caso apareça algum problema a mais, eu ligo para você. Eu deixo ele avisado sobre isso. Quando ele relata que o celular caiu na água, molhou, caiu dentro de um balde de água, chuva, não sei, entendeu? Aí a conversa já é diferente. Aí eu já digo para ele o seguinte: olha, é o seguinte, seu celular molhou, tá? Eu sei que queimou a tela, eu sei que ele está dando sinal, mas eu vou abrir o seu celular e ver como ele está por dentro. Vou tirar fotos e vou mandar para você. Por quê? Porque celular que pega água, galera, não é só celular, né? Qualquer aparelho eletrônico que pegue água, ou seja, que molhe, água e componentes eletrônicos, eles não combinam, fecha o curto, entendeu? E muitas vezes no caso do celular, ele vai parando aos poucos. O curto ele vai se generalizando, entendeu? Aí hoje você trocou a tela, ele está funcionando, amanhã ele para de carregar, depois ele para o microfone, às vezes a câmera para de funcionar, às vezes ele para total. E o que acontece? O cliente volta na tua assistência e diz que quer uma garantia que na verdade não existe. Só que você não explicou isso para o seu cliente, entendeu? Então você não está respaldado disso, então o problema vai ser grande, a dor de cabeça vai ser grande. Então você tem que conversar com o seu cliente. Caiu na água, queimou só a tela, mas você vai analisar, você vai ver como é que está o estado do aparelho. Caso você veja que o aparelho está tranquilo, que o aparelho ali não molhou muito, não sei, mas você ainda deixa ele resguardado, ou seja, você conversa com o cliente e diz: olha, assim, eu vou trocar a sua tela, mas a garantia é única e exclusiva na tela, porque o seu aparelho pegou água. Então a qualquer momento pode dar um problema, ele pode durar 3 anos como pode durar 3 dias, né? Porque o aparelho pegou água. Não existe assim não existe algo que você possa fazer. Por exemplo, a placa molhou, você vai fazer a desoxidação, você vai limpar ela todinha, você vai colocar ela na banheira térmica, vai deixar ela aquele tempo. Mas, gente, isso aí não garante que o celular ele não vai dar problema no futuro. Isso aí você tem que entender. Você que é técnico, você tem que entender isso. Se você fez um curso, eu acredito que o seu professor, o seu instrutor, ele lhe explicou isso aí. Quando você desoxida uma placa, não quer dizer que ela não venha dar problema. O serviço de desoxidação é um serviço sem garantia, entendeu? Não tem como você dar garantia no serviço de desoxidação. Por quê? Porque já molhou, os curtos já fecharam, se for para fechar, entendeu? Se aconteceu algo, já foi, não tem mais o que fazer, entendeu? Muitas vezes você desoxida e o celular fica show, ele não oxida mais, porque no caso a água com o tempo ela vai corroendo, por exemplo, principalmente a água da Cagesse, né, que ela tem muito cloro, da distribuidora de água. Eu falo Cagesse porque nós estamos aqui no Ceará é Cagesse, né? Então ela tem muito cloro, então ela oxida os componentes com mais facilidade, entendeu? Então o risco de esse aparelho apresentar problemas futuros é grande, entendeu? Por isso que tem que haver essa pergunta para o cliente, se teve contato com água, se foi queda ou qualquer outro tipo de coisa. Por exemplo, o celular quando fica na tomada muito tempo, à noite tudinho, porque pode acontecer de ter um pico de energia e o teu carregador, mesmo sendo original, não suportar. E aí a carga passa para o celular e acaba queimando a placa do celular. Isso acontece muito, é por isso que acontece aqueles incêndios, né? Muitas vezes a pessoa deixa o celular carregando a noite toda lá em cima da cama, em cima de alguma coisa, de repente começa a pegar fogo lá. Isso aí é porque muitas vezes acontece um pico de energia, principalmente na madrugada, à noite, que não tem muitos aparelhos funcionando, né? Os aparelhos são mais desligados. Aí o pico de energia ele pode, né, influenciar nisso também.
né, na queima da placa. Mas aí o que que acontece? A culpa é ou não do técnico? Claro que não. Agora, onde é que está a culpa do técnico aí, né? Por inexperiência, claro, mas ninguém pode condenar a inexperiência, porque todo mundo quando começa é inexperiente, é uma coisa normal, entendeu? Por isso que eu aconselho você que está começando, não só assistir os vídeos do meu canal, mas também assistir vídeos de outros canais de técnicos já experientes que costumam dar dicas, que costumam ensinar, que costumam a fazer vídeos como esse aqui, ensinando, mostrando como explicando alguma coisa, algum macete, né? Falando sobre também assessoria, que é o que a gente está falando aqui, isso aqui é assessoria, né? Eu estou fazendo uma assessoria para você gratuitamente, né? E isso é importante, você tá sempre assistindo esses vídeos aí, né, para você aprender cada vez mais, porque foi assim que eu aprendi. Eu fiz o curso, né, eu tenho 2 cursos, mas o que mais me ajudou foi assistir, né, vídeos de outros técnicos mais experientes do que eu, para me adquirir também experiência, né, para poder lidar com certas situações. Então, uma situação como essa, né, onde é que está a culpa do técnico? É de não se informar direito e não passar informação para o cliente. Entendeu? Então o que vai acontecer? Você não passa a informação para o cliente, você simplesmente pega o seu aparelho, traz para sua bancada, não é isso aqui, eu vou trocar, vou ganhar o dinheiro e acabou. Não é assim, não é assim, porque você vai ter muita dor de cabeça. Você tem que saber lidar com a situação, fazer as perguntas certas para o cliente e deixar o seu cliente já esperto, né, sabendo do que pode acontecer em referente ao problema. Por exemplo, se você troca uma tela de um celular, a garantia ela é única e exclusiva da tela. No meu recibo que eu dou para o cliente pós-serviço, não é a ordem de serviço, é o pós-serviço, aquele recibozinho que a gente faz quando o cliente paga e tem um termo de garantia, eu explico, está lá explicado lá no termo de garantia, que a garantia é única e exclusiva da peça. Tem até um vídeo que eu fiz, né? Depois eu vou deixar o link dele aqui para você assistir. É o seguinte, a garantia é única e exclusiva na peça substituída. Ou seja, se eu substituir a tela, a garantia é na tela. Se eu substituir o dock de carga, a garantia é no dock de carga. Se eu substituir qualquer outro componente, um microfone, um alto-falante, a garantia é naquilo que foi substituído. Por quê? Porque é um aparelho eletrônico, ele pode dar problema, é como uma TV, a pessoa traz para consertar a tela, no outro dia ela falta o som, pode ser que tenha queimado o alto-falante, né? Pode ser que tenha queimado a fonte, né? E aí a gente, né, é uma situação um pouco complicada. Então é o que eu estou explicando para vocês, tem que deixar o seu cliente esperto do que está acontecendo. Garantia única e exclusivamente na peça substituída. Não nos responsabilizamos por danos que ocasione depois, né, que você entrega o celular para o cliente. Por exemplo, o cliente passou uma semana com o seu celular, ou com o celular dele, né, que você trocou a tela, com uma semana ele volta e diz, olha, meu celular parou de carregar, está na garantia. O que é que tem a ver o celular parar de carregar com a tela que você trocou? Você trocou a tela do aparelho, você não trocou o dock de carga do aparelho, você não trocou a bateria do aparelho. Agora, se você troca a bateria do aparelho ou troca o dock de carga e o aparelho com uma semana para de carregar, então a garantia, você está na garantia, porque ou a bateria ou o dock de carga, ele parou de carregar. Então você vai ter que ter você sempre tem que conversar isso com o seu cliente sempre tem que estar ciente disso. E tem garantia de tela. Tela, por exemplo, tela quebrada. Tem um vídeo também que eu vou deixar também na descrição desse vídeo sobre quebra de tela que quebra sozinha, né? Eu não vou entrar muito nesse assunto porque já tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Então você vai lá ver sobre isso também. Entendeu? Então tudo isso você tem que deixar o seu cliente ele esperto da situação, entendeu? Você não pode também só pegar os aparelhos, trazer, consertar, entregar na mão do cliente, porque depois você vai começar a ter problemas. Os clientes vão começar a voltar, como esse rapaz aí, que ele citou essa ocasião que o cliente voltou e disse que o celular estava na garantia. O celular parou de funcionar e queria que ele consertasse o celular, porque estava na garantia, sendo que ele simplesmente trocou apenas a tela do aparelho, entendeu? É aí onde eu falei, aí cabe as perguntas, foi queda? Se foi queda, pode ter danificado outros componentes, eu vou analisar e vou explicar para você. Se caso você não encontrar nada errado no aparelho e simplesmente for só a tela, você troca só a tela. Entregou para o cliente, explicou, está lá no recibo, garantia única e exclusivamente na tela, ou seja, na peça substituída, tá? Ponto, entendeu? Se ocasionar do problema ser em outro setor do aparelho, placa queimada,
não carrega, bateria, alto-falante parou de funcionar, microfone parou de funcionar, garantia não cobra, é outro serviço. Isso aí você tem que deixar o cliente bem ciente disso, entendeu? E outra, galera, é aquela questão. Muitas vezes quando a gente está começando, a gente quer só pegar serviço, só pegar serviço, só pegar serviço. Não é assim. Não estou dizendo que você não vai pegar serviço. Eu estou dizendo que você tem que analisar, porque nem todo serviço compensa. Você não tem que ser só aquela pessoa que executa o serviço. Você também tem que ser aquela pessoa que analisa o cliente. Entendeu? Você também tem que analisar o cliente que chega no teu balcão, o cliente que chega na tua bancada para fazer o serviço. Entendeu? Porque tem muito cliente que, sinceramente, não compensa você pegar o serviço dependendo da gravidade do problema, entendeu? E você, como é que eu vou saber se o cliente é trabalhoso ou não? Como é que eu vou saber se o cliente vai me dar dor de cabeça ou não? O perfil, ele chegou na tua loja, você vê como é que ele chega, como é que ele te aborda. Por exemplo, tem cliente que chega aqui na minha assistência e diz assim, ó, eu quero trocar a tela do meu celular. Agora é só a tela, viu? É só a tela, o problema do meu celular é só a tela. Quando você pega o celular na mão, o celular está trincado, todo trincado, à frente, traseira quebrada, entendeu? Aí você diz, não, mas a traseira está quebrada, não, mas eu quero trocar só a tela porque o problema dele é só a tela. Como é que ele vai saber que o problema é só a tela? Ele é técnico? Não, o técnico é você. E nessa hora você, não se preocupe não que eu vou trocar só a tela. Aí você troca só a tela, quando você troca a tela que entrega para o cliente, aí quando ele volta, ele fala, ó, meu celular não está saindo som. Meu celular não tá, eu falo e a pessoa do outro lado lá não escuta. Meu celular não está mais carregando. Quer dizer, o celular chega todo trincado, com sinal de queda, com sinal de pancada, com sinal de algum tipo de extravio. Você não sabe o que foi. Hoje em dia muita gente joga, você sabe que na hora da raiva muita gente hoje joga celular na parede, né? Então o cliente chega na tua assistência com um celular desse meio tosco, aí você pega, não, aí o cliente diz é só a tela, aí você vai, acredita no cliente, pega, troca a tela, depois o cliente volta com milhares de problemas, eu estou exagerando, mas com 2 ou 3 problemas a mais, e diz que está na garantia e quer que você conserte, entendeu? E você, como não avisou para o seu cliente, como não conversou com ele, como não teve ali um diálogo, como não explicou seus termos para ele, e o que acontece? Você vai ter problema, você vai ter dor de cabeça e você vai ter prejuízo. Então, para evitar isso aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que sempre estar resguardado, conversando com o cliente, explicando e analisando o perfil do cliente. Entendeu? A gente tem que analisar o perfil do cliente. Porque eu disse, tem muito serviço que não vale a pena. Tem muito serviço que é melhor você conversar com o cliente, explicar para o cliente a situação. Falar para ele que realmente ali é um problema complicado, é uma situação adversa, muitas vezes até nem compensa, então, mas você tem que ser sincero para o cliente. Muitos clientes meus aqui gostam aqui de conversar comigo porque eu explico para eles, eu sou sincero, se eu ver que o celular ali, se eu ver que realmente não tem jeito, eu explico para o cliente, ó, aqui não compensa, entendeu? Aqui é um serviço de placa complicado, se você quiser fazer é assim, você vai querer ou não, às vezes é porque a gente tem que ser sincero para o cliente. Tem serviço que não compensa, você tem que entender isso. Tem serviço que você agarra com tudo que você está precisando ali, que você quer fazer serviço, mas esse serviço vai te dar uma dor de cabeça no futuro. Então tudo isso a gente tem que saber. O cliente não sabe o defeito do celular, quem vai descobrir o defeito do celular é você. Mesmo que ele chegue com a tela quebrada, de cara é a tela. Beleza, mas você vai ter que ter ali um cuidado para você explicar para o seu cliente que muitas vezes não é só a tela, que muitas vezes tem outros componentes que podem ser também danificados, no caso de queda, extravio, água, né, muitas outras coisas, né, entendeu? Parou o Wi-Fi, parou de pegar chip, tudo isso pode ocasionar numa queda, entendeu? E às vezes o cliente chega, foi só a tela que quebrou, no celular caiu, foi só a tela que quebrou. Só devido a tela estar desligada ou o touch parar, você não tem como analisar o celular só depois que você botar uma tela. E outra, eu vou dar essa dica para você. Nunca cole logo a tela. Coloque a tela no celular, teste todas as funções do celular, chip, Wi-Fi, microfone, tudo, antes de você colar a tela, tá bom? Nunca vai de cara, cola a tela já e sem testar as outras funções do aparelho que você pode ter problema no futuro, tá? Você pode entregar para o cliente e o cliente voltar. E outro, sempre peça a senha para você poder testar todas as funções do aparelho. Tem cliente que não quer dar a senha, mas aí é por conta dele, você tem que explicar isso. Se você não quer me dar a sua senha, tudo bem, mas eu vou colocar a tela
e aí o que aparecer lá que não seja tela é por conta do senhor. Você vai querer desse jeito, entendeu? Tudo isso você tem sempre que estar resguardado, galera. Então, eu espero que todas essas dicas aqui que eu falei tenham te ajudado. Espero que o papo de técnico aqui de hoje tenha ajudado você que é novo técnico, você que está começando, porque o intuito do nosso canal é justamente isso, ajudar você que está começando nesse vasto mundo de consertos de smartphone, tá? Então deixa o teu comentário aí, faz uma pergunta pra gente, tá? A gente vai estar respondendo, tá bom? Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e ativa as notificações para receber nossos novos conteúdos, tá bom? Desde já, Marcel agradece, tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado você, espero que você venha a nos assistir mais ainda para ajudar aqui o nosso canal, tá bom? E dê sugestões de vídeos, dê sugestões sobre assuntos, eu vou estar sempre trazendo assuntos como esse, tá? Para a gente poder estar conversando aqui no Papo de Técnico. Então desde já eu peço para vocês também, dê a sugestão de vocês que a gente vai estar trazendo aqui, tá bom? E não se esquece de assistir nossos outros vídeos sobre resolução de problemas, de conta Google, assistência técnica, troca de conectores. Nossos vídeos também, entra no nosso canal, assiste nossos vídeos, nós agradecemos, tá? Muito obrigado, Marcel agradece, valeu!